Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, muito bem-vindos, meus amigos. Às 20 horas e 27 minutos do dia 6 de julho de 2020, eu declaro aberta a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Ramon Cola Garcia, como requisito parcial da obtenção do título de bacharel em Direito. O tema do Ramon é Dignidade Humana e o Direito de Morrer, repensando a prolongação da vida. Ramon, você tem até 20 minutos para expor. Caso você precise utilizar no máximo de 5 minutos a mais, tenha liberdade, nós estamos ouvidos. Eu vou mutar meu microfone, a palavra é sua, tá bom? Uhum. Bom, vamos direto para o assunto então. Como a gente sabe, todo ser humano ele é dotado de direitos e deveres, sendo que um dos direitos mais fundamentais é justamente o direito a uma vida digna, né, que é reforçado pela Constituição e por tratados internacionais. Nisso, a gente lembra que a partir do século XVII, com o estabelecimento do empirismo e do método científico, a medicina, com auxílio também da tecnologia, passou a poder prolongar a vida humana quase que indefinidamente, né, com a utilização de aparelhos. E essa nova realidade, ela só ressaltou o grande medo, né, que o ser humano tem com relação à morte, que é uma discussão que sempre foi um tabu para a maioria das pessoas em praticamente todos os países. E como reflexo disso, a expectativa de vida foi aumentando cada vez mais e, consequentemente, passaram a surgir também cada vez mais doenças entre os idosos. E assim, tipo, embora a medicina possa manter essas pessoas vivas por um maior período, ela não é capaz de manter essas pessoas em um bom estado de saúde, né? Tendo em vista que muitas dessas doenças, que na maioria são incuráveis, fazem com que essas pessoas passem seus últimos anos sofrendo na cama de um hospital. E embora a medicina ela tenha trazido grandes avanços para ajudar a salvar a vida de muitas pessoas, né, sem dúvida, ela também trouxe consigo muitos novos problemas éticos para a gente discutir. E tudo isso fez com que surgisse cada vez mais discussões a respeito dessa ideia de vida digna e, em contrapartida, de morte digna, né, já que a distanásia, que é justamente o nome que a gente dá para esse prolongamento artificial da vida, passou a perder um pouco o valor no ponto de vista de muitas pessoas. Um dos principais motivos para que esse assunto fosse cada vez mais discutido foi justamente esse período após a Segunda Guerra Mundial, né, que trouxe grandes discussões a respeito da dignidade humana, sendo que isso virou até um princípio que passou a ser base dos Estados democráticos nessa era pós-positivista. Assim, essa ideia de morte digna passou a ser relacionada com a ideia de dignidade humana, né, visto que a prolongação da vida muitas vezes também prolongava o sofrimento da pessoa, né, que está ali em estado terminal, sem expectativa de cura, e que muitas vezes o tratamento não é capaz de tirar a dor. E, como eu disse, né, as guerras elas trouxeram à tona esse anseio por uma nova ordem de valores, capaz de proteger a condição humana, tendo em vista que isso não podia mais ser adiado. E foi sob esse contexto que o princípio da dignidade humana passou a ser visto como o fundamento da liberdade, né, que o Estado democrático diz defender. É claro que não é fácil definir o que faria parte dessa dignidade, né, tendo em vista que esse conceito está sempre em evolução, mas pelo pensamento estoico, a gente pode entender que essa dignidade estaria ligada com as qualidades humanas que distinguem a gente dos outros animais, né? Em especial a liberdade e a autonomia do indivíduo. Para o Kant, o ser humano, ele já independentemente de qualquer norma jurídica ou religiosa, possuiria já assim na sua própria moral esse princípio, de modo que esse respeito à humanidade já estaria na própria essência do ser. Esse princípio ele foi rapidamente positivado, né, tendo em vista a urgência desse direito mais justo e humanitário no final do século passado. E assim, a dignidade da pessoa humana passou a ser vista como a fonte positiva dos direitos humanos. Só que, embora ela assegure diversos e diversos direitos a todos os indivíduos, eles infelizmente não são suficientemente resguardados.
E no que tange à autonomia do indivíduo, o Kant ele entendia que ela era a expressão e o fundamento da dignidade humana, tendo em vista que ela é entendida como a capacidade do indivíduo de tomar decisões. Assim, dá para a gente entender que é só quando o indivíduo tem autonomia que a gente pode verdadeiramente falar em dignidade humana. Só que não só é importante que o indivíduo tenha autonomia, como a gente também precisa que ele tenha as condições necessárias para o exercício dessa autonomia, de modo que, primeiro, ela seja reconhecida e, segundo, de fato, existam opções que ele possa escolher, porque não adianta dar autonomia e não dar opção para ele. Como eu disse, a gente tem que destacar que a prolongação artificial da vida, ela muitas vezes aumenta o sofrimento do paciente e também dos familiares, né, tendo em vista que muitas vezes eles estão em estado terminal por causa de uma doença que nem sequer tem cura e o familiar é obrigado a lidar com uma pessoa naquele estado, sem poder fazer nada. Assim, quando a gente retira a autonomia do indivíduo quanto a essas decisões e obriga eles a continuar sofrendo com essas doenças incuráveis, a gente está, via de consequência, tirando também a dignidade deles. E é aí que vem o paradoxo, né? Tendo em vista que o Estado democrático de direito, que tanto diz proteger a dignidade da pessoa humana, retira ela do indivíduo num dos momentos que ele mais precisa. E é óbvio que a autonomia do indivíduo não deve ser máxima e sem qualquer tipo de limite, mas ela é, em essência, justamente aquilo que fundamenta a democracia. Então não dá para a gente simplesmente descartar ela num momento tão delicado da vida da pessoa. Em 2006, o Conselho Federal de Medicina do Brasil falou pela primeira vez sobre a possibilidade de suspender o tratamento de pacientes que estivessem em estado grave, incurável, e autorizassem essa suspensão, né, optasse por ela. Esse foi um dos marcos mais importantes no Brasil a respeito desse tema, tendo em vista que, com isso, as pessoas começaram a discutir cada vez mais esse assunto, principalmente concernente à morte digna e boa morte. E, só para resumir, a morte digna ela está relacionada com a ausência de práticas que visam o prolongamento da vida, né, de modo a deixar a doença seguir o seu curso natural, enquanto que a boa morte, ela, além de não prolongar a vida, também objetiva interromper ela de uma forma mais antecipada. Aí, nesse sentido, a morte digna estaria relacionada diretamente com a ideia de ortotanásia, visto que a ortotanásia busca justamente isso, não prolongar a vida de alguém que está sofrendo com uma doença grave e incurável e deixar que a doença siga o seu curso natural. Na ortotanásia, o objetivo é não prolongar o sofrimento do paciente e dar a ele uma morte mais natural com essa dispensa, né, de todos esses métodos artificiais de manutenção da vida, que é a ideia que a gente chama de morte correta, né, no sentido de deixá-la acontecer quando tiver que acontecer. Assim, a gente vê que o que o Conselho Federal de Medicina fez lá em 2006 foi basicamente isso, possibilitar a ortotanásia com essa suspensão do tratamento. Por outro lado, a eutanásia ela surgiu como uma solução para aqueles que não só não queriam prolongar o sofrimento com métodos artificiais, como também queriam pôr fim a esse sofrimento de uma forma mais antecipada, que é o que a gente chama de boa morte, e que é daí que surge o direito à própria morte. Assim, a eutanásia ela é motivada por uma compaixão perante o sofrimento do indivíduo, né? Que não tem nenhuma expectativa de cura e obviamente, perante, como eu já falei, né, perante também o sofrimento dos próprios familiares e até do médico, que o médico também passa por muitas complicações psicológicas de ter que lidar com tanto paciente em tanta situação vulnerável sem poder fazer nada a respeito. A eutanásia, ela basicamente pode ser subdividida em três tipos, que é a voluntária, a involuntária e a não voluntária. Para resumir, né, a voluntária ela é aquela que o próprio paciente pede para o médico para pôr fim à sua vida, que é o que a gente também chama de suicídio assistido. A involuntária é aquela que é contra o consentimento do paciente, seja porque ele falou que não queria, ou seja porque não foi perguntado. E a não voluntária é aquela que não é possível ter o consentimento do paciente, seja porque ele está de coma ou qualquer coisa do gênero.
E no que tange esse direito de morrer, né, da eutanásia, a gente tem que destacar que, embora atos intencionais de causar ferimentos sejam claramente ofensas criminais, que vão de encontro, né, com toda essa legislação que busca proteger a vida e a integridade física do indivíduo, a gente não pode esquecer que, se tratando de prática médica, as coisas não são tão simples. Como exemplo, um médico não pode ser legalmente penalizado por amputar a perna de um paciente se isso é o que era necessário para aquele caso. Né? Essas práticas elas são vistas como uma exceção à lei penal, tendo em vista essa autoridade legal da atividade médica. Então, a gente não pode simplesmente proibir a eutanásia só por ela ser contra, né, o que está no Código Penal, tendo em vista que, se for assim, a gente vai ter que proibir praticamente toda atividade médica. Porque, se for analisar superficialmente, praticamente toda atividade médica causa dor, sofrimento e, como eu falei, até mutilação do corpo. Só que a maioria dos doutrinadores, né, não consegue chegar a uma concordância a respeito dessa prática, tendo em vista que, por exemplo, né, facilmente, se a gente analisar superficialmente, a eutanásia voluntária, de fato, né, pode ser vista como um suicídio assistido, e a eutanásia involuntária ou não voluntária, de fato, pode ser vista como um homicídio propriamente dito. E é justamente por essa questão que é importante a gente ter definições técnicas cada vez mais precisas. E sobre isso, a morte, ela deixou de ser considerada como aquele momento que os batimentos cardíacos param e passou a ser considerada como o momento em que param as atividades cerebrais, que é aquilo que a gente chama de morte encefálica. Então, a gente não poderia, por exemplo, falar em homicídio quando houvesse eutanásia de um paciente que, embora o coração ainda estivesse batendo, já tivesse tido a morte encefálica, porque daí isso seria, obviamente, um crime impossível. Por isso a importância de ter cada vez mais precisas essas definições medicinais. E embora esse tipo de eutanásia, né, de quando já há a morte encefálica tenha ganhado mais adeptos, justamente por isso, a eutanásia do paciente que ainda tem atividades cerebrais continua alvo de grandes discussões, né, tanto do ponto de vista penal, quanto ético, religioso e até médico. Nos Países Baixos, né, que a gente também chama de Holanda, esse tema ganhou bastante destaque nos anos 60, com a publicação de um livro por um médico que era bastante famoso lá e criticava a prolongação desnecessária da vida. E o livro ele foi feito por causa de um caso real que aconteceu naquela época, de um médico que propôs a retirada do suporte de vida de uma paciente que já estava há meses em coma e a população criticou, e aí esse outro médico veio escrever nesse livro para apoiar ele e debater mais sobre o assunto. E esse foi o estopim para que a discussão sobre a eutanásia crescesse lá nos Países Baixos, sendo que chegou ao ponto de que, nos anos 70, o próprio parlamento holandês criou um comitê de ética para discutir esse tema. E, além desse comitê, com o tempo eles criaram também a Fundação da Eutanásia Voluntária e a Associação Holandesa da Eutanásia Voluntária, que abertamente defendiam a prática da eutanásia quando autorizada pelo paciente. Nos anos 90, essas práticas ainda eram proibidas na Holanda, mas a opinião pública tinha mudado tanto que a penalização já não era tão grave. Segundo uma pesquisa que fizeram, a opinião pública de apoio à prática de eutanásia subiu de 50% em 66 para 90% em 98, que foi reflexo de todas essas discussões que começaram lá nos anos 60. E justamente por causa disso, em 2001, os Países Baixos finalmente legalizaram a eutanásia voluntária. E essa lei basicamente permitia a prática da eutanásia desde que tivesse a autorização do paciente e que o paciente ele estivesse sofrendo com uma doença incurável
e que o paciente estivesse bem informado de como seria o procedimento, para ter certeza de que essa era a decisão que ele queria, e inclusive era necessário que o médico que fosse aplicar a eutanásia solicitasse a opinião de outros 2 médicos para discutir se de fato essa era a única solução para o caso. No ano seguinte, em 2002, a Bélgica, que é vizinha da Holanda, também legalizou a eutanásia, e foi basicamente a mesma coisa, só limitando um pouquinho mais. Por exemplo, a Bélgica ela proibiu a eutanásia de menores de idade, o que a Holanda não fez. No Brasil, a evolução desse assunto foi bem mais lenta. Desde o Código Penal de 1890, a gente já tinha a disposição de que um crime não iria simplesmente deixar de ser crime só por ter o consentimento do ofendido. Então, a eutanásia indiretamente seria proibida por causa disso. Com o Código Penal de 1940, a eutanásia continuou proibida, mas ela já passou a ser relacionada um pouco mais com aquela ideia do homicídio motivado por relevante valor moral. Então, a pena passou a ser um pouco menor. E há discussões a respeito de um possível no Código Penal, né, que poderia tipificar especificamente a eutanásia e até permitir ela, desde que atestado por 2 médicos, que a morte do paciente é iminente, mas isso aí ainda não tem nenhuma previsão concreta de se vai sair e se sair, quando. A questão é que o código de 40 é antigo demais e, embora né, seja óbvio que naquela época a gente não pudesse imaginar que esse tipo de discussão fosse surgir com o tempo, mas a gente também não pode simplesmente manter as coisas do jeito que estão. No Brasil, essa ideia de morte encefálica já é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 97, só que isso nunca afetou a tipificação do crime. Como eu mencionei, o Conselho aprovou em 2006 uma resolução permitindo a suspensão do tratamento, mas ela foi declarada inconstitucional já no ano seguinte, em 2007, com uma liminar. Em 2010, essa liminar foi revogada e, além de voltar a ser permitido essa suspensão do tratamento, 2 anos depois, o Conselho Federal de Medicina aprovou mais uma nova resolução estabelecendo melhores procedimentos de como promover essa suspensão. Inclusive, eles foram bem diretos nessa resolução e diretamente, né, colocaram que isso seria uma questão importante, tendo em vista a autonomia do paciente. Assim, dá para a gente ver que a discussão da eutanásia tem sido bem mais lenta aqui no Brasil, tendo em vista que até 2010 ainda era proibido simplesmente suspender o tratamento do paciente, e até hoje, 2020, a única coisa que é permitida é essa suspensão, que, como eu falei, é o que a gente chama de ortotanásia. Não só os Países Baixos e a Bélgica legalizaram a eutanásia em 2001 e 2002, como a gente também teve a legalização em Oregon, nos Estados Unidos, em 98, em Washington, também nos Estados Unidos, em 2009, e na Suíça, lá nos anos 80, embora ela não ganha tanta fama igual os Países Baixos em 2001. E, diferente do que a maioria das pessoas acredita, a prática de eutanásia ela não aumentou com a legalização nesses países. Fizeram um estudo nos Países Baixos em 2007 e eles mostraram que a prática de eutanásia, inclusive, diminuiu com o passar do tempo. E outra coisa que é bastante comum das pessoas criticarem é que, se legalizar a eutanásia voluntária, que é quando a gente tem o pedido do paciente, isso abriria brechas e acabaria acontecendo muitos casos de eutanásia involuntária ou não voluntária. Só que essa discussão só mostra que a maioria das pessoas não vê problema algum na eutanásia voluntária em si. As pessoas só têm medo de que, com a legalização dela, outras práticas que elas discordam vão começar a ser feitas. E, como eu falei, o estudo de 2007 deixou claro que a prática da eutanásia chegou até a diminuir após a legalização. Então, isso obviamente não seria um problema real. Que muitas pessoas elas confundem legalização com ausência de controle legal. E acham que, ao legalizar alguma coisa, o governo vai simplesmente parar de fiscalizar.
E o exemplo que a gente tem da Holanda é justamente o contrário. Com a legalização, a gente teve um aumento no controle da prática, né? Já que o país pôde estabelecer mais precisamente o que é permitido, o que não é, e isso facilitou muito mais a fiscalização. E esse provavelmente é um dos motivos de ter diminuído com o passar do tempo a prática. Atualmente, tem vários países discutindo a possibilidade de se legalizar a eutanásia, né, incluindo Reino Unido, França, Colômbia e até Austrália, que já permitiu uma vez, mas revogou, se eu não me engano, 2 anos depois. Só que a legalização nos Países Baixos, que normalmente é a mais usada como base, né, de exemplo, só foi possível depois de muito sacrifício, depois da população parar de tratar esse tema como um tabu e se dar conta de que a prolongação da vida, embora seja apropriada para alguns, não é apropriada para todo mundo. E, além disso, a própria cultura holandesa, ela é muito aberta para esse tipo de discussão, né? Eles são bastante conhecidos por serem mais abertos para ideias diferentes, que foi uma das coisas mais importantes para a mudança da opinião do povo, que, como eu falei, cresceu de 50% para 90% de aprovação em mais ou menos 30 anos. E também a própria estrutura do sistema de saúde holandês também foi muito importante para essa legalização, né? Já que lá a gente pode de fato falar em um acesso universal à saúde. Então, ao legalizar, eles podiam de fato levar isso a efeito e, como eu disse, fiscalizar da forma correta. Então, não dá para a gente simplesmente querer aplicar a lei holandesa a outros países, muito menos ao Brasil, porque não é tão simples assim. Irmão, 5 minutos, tá? Tá, finalizando. Para que a eutanásia seja aceita, né, pela população, é necessário anos e anos de discussão sobre esse tema, e não pode ser uma discussão fechada, por ser um tema que, como eu falei, até hoje é visto como tabu, e tem que ser uma discussão aberta, em que as pessoas possam se sentir livres para opinar sobre o assunto. Em conclusão, a gente vê que não dá para simplesmente descartar a possibilidade de se legalizar a eutanásia simplesmente por ser um crime. Porque, como eu falei, a gente tem várias práticas médicas que, se a gente for ver superficialmente, todo mundo vai dizer que é crime, mas a gente não condena porque sabe que é o melhor a se fazer. Então, o importante é a gente discutir um pouco mais sobre a eutanásia, sobre essa mesma perspectiva. E, como eu disse, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, e essa onda, né, do pós-positivismo, a dignidade da pessoa ganhou cada vez mais reconhecimento como um fundamento da democracia. Só que a gente não pode falar de dignidade sem falar em autonomia, que é justamente a capacidade do indivíduo de ter liberdade para tomar decisões e fazer o que quiser com a sua própria vida. E quando a gente proíbe uma pessoa que está sofrendo com uma doença de pôr fim à própria vida, a gente está tirando essa autonomia no momento mais delicado da vida dessa pessoa, que é quando a gente mais devia se esforçar para garantir dignidade. Só que é claro que a gente também não pode simplesmente legalizar essas práticas da noite para o dia. Se tem uma coisa que os Países Baixos ensinou para a gente, é justamente que para isso a gente tem que primeiro passar por anos e anos de discussões, que é algo que não acontece no Brasil, porque o tema é até hoje um grande tabu, e a gente também tem que passar por uma grande revolução no nosso sistema de saúde. É só permitindo que as pessoas possam ter um diálogo aberto sobre qualquer assunto que a gente pode, de fato, falar em democracia. E, nesse caso, como eu finalizei meu TCC, é preciso falar de morte para a gente começar a viver. E é isso. Muito bem. Na verdade, eu até falei dos 5 minutos porque a gente tem a previsão de 20 minutos. Mas, bom, sem problema. Eu, primeiramente, né, eu sou suspeita, mas eu parabenizo você. Eu parabenizo você por 2 motivos específicos. Por vários, mas por 2 motivos. Primeiro, você se aventurou a escrever sobre um tema e você leu sobre o tema. Você escreveu sobre o tema. Você foi
e nós conversamos várias vezes. Ele quase fez um trabalho autodidata, nós conversamos pouco sobre efetivamente a escrita do Ramon. Não é uma coisa que me preocupa a qualidade da escrita do Ramon, a qualidade da argumentação do Ramon. Ele é um excelente aluno, ele é uma pessoa muito crítica, e a gente precisa ter uma certa maturidade intelectual para poder se autodeterminar crítico. Então, ele é um aluno que me agregou, né? Eu fiquei muito contente com o seu trabalho, e mais do que isso, quando ele me noticiava a dificuldade de encontrar bibliografias, ele foi beber na fonte das bibliografias, ele foi aos livros de autores americanos, então ele deu-se ao trabalho da leitura, ele pormenorizou isso, e tudo para tentar dizer para a gente, olha, a gente precisa evoluir, e talvez o conteúdo ou a extensão da amplitude da dignidade convirja também para um direito de morrer, ou um direito de dignamente escolher por fim a vida quando as condições físicas já não são positivas. Então, eu não vou me abster de fazer comentários sobre o seu trabalho, já que eu sou sua orientadora, mas eu gostaria de fazer esse elogio público, e eu tenho certeza que os colegas vão endossar. Então, pela ordem, e por uma questão de gentileza, eu vou passar a palavra então para o quarto membro convidado, que é a Ana Fernanda Scala Menotti, mulher, né, gente? Sem ser sexista, mas já sendo. E Ana Fernanda está com a palavra, por favor. Depois eu passo a palavra ao professor Carlos Eduardo e ao professor Walter Ikeda. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá certinho? Tudo certo. Boa noite. Boa noite, professores. Boa noite, Andressa. Ramon, foi muito boa a explanação do trabalho. Tive a oportunidade de ler também o que você produziu, a bibliografia de qualidade extensa, revistas de alto nível, não tanto, agora até criticadas um pouquinho no cenário atual, mas realmente uma bibliografia muito, muito boa. Não tenho perguntas específicas, porque eu acho que ficou muito, muito clara o que você quis passar, tanto com o trabalho escrito quanto com a apresentação. Ficou muito claro para a gente. Eu só queria que você se empenhasse um pouquinho, se tiver interesse depois, para continuar, né, nessa parte da escrita, sobre essa criminalização, meio em aspas, que você meio que trouxe para essa banca, que eu achei uma coisa muito diferente, sobre a criminalização das práticas médicas, né? Uhum. Que você trouxe como é uma excludente, por conta da autoridade, né, da autonomia médica e da autoridade da profissão. Mas é um assunto muito interessante a ser tratado, e por mais que a gente não discuta isso, né, aqui no Brasil, vale a pena talvez se aprofundar nesse tema. Uhum. E é muito bom falar sobre o direito à morte, ainda mais durante uma pandemia, né, onde estamos todos suscetíveis a passar por isso, e que seja de uma forma digna, né? Sim. Eu tinha anotado uma coisa para falar para você, mas era só nesse sentido de continuar e dar continuidade a essa pesquisa, né? Eu acho que os professores também concordam comigo que o TCC, né, o trabalho de conclusão, ele ainda é um pouco superficial e te dá aquela introdução para a vida, talvez um mestrado, uma especialização, um doutorado, e quem sabe para um dia, para contribuir para o direito de uma forma efetiva. E eu percebi que você tem um pezinho lá, né? E gosta bastante da pesquisa. Então, parabéns, Andressa, que o orientou. O trabalho foi muito, muito bom. Gostei muito. Obrigado. Professor Carlos Eduardo, por favor.
Boa noite a todos, boa noite, professores, boa noite, Ramon. Boa noite, quanto tempo? Pois é, saudades, né? Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra imensa participar da banca com a professora Andressa, com o professor Walter, com a professora Ana. Minha primeira banca com todos eles, né? Então, uma imensa honra. A segunda grande honra que eu estou tendo e um grande prazer que eu estou tendo hoje aqui é estar na sua banca, Ramon. Porque você é o quarto elemento da mesma família que foi meu aluno, né? Dei aula para sua mãe, para sua irmã, para o seu cunhado e para você, e todos compartilham. Ela está assistindo, eu já vi que ela está por aí. E todos compartilham do mesmo gênero, da mesma genialidade. E você, eu até comentei um pouquinho sobre o seu trabalho aqui. O seu trabalho reflete você. Você é um aluno, é um aluno fantástico, né? Então, para mim, o seu trabalho é fantástico. Eu adorei o seu trabalho, adorei a sua exposição, acho que você se aprofundou na pesquisa aí, a professora Andressa falou das dificuldades que você teve, e aqui só de bater o olho, eu li o seu trabalho, mas o primeiro lugar que eu li o título e desci nas referências, foi a primeira coisa que eu fiz. E as referências que você adotou aqui são maravilhosas, você fez uma extensa referência biográfica aqui, uma pesquisa de fôlego para um trabalho que em tese é pequeno, que é um artigo, né? Então, eu preciso te elogiar por isso também. O tema é corajoso, o tema é complicado, sobretudo quando tratamos desse tipo de tema no Brasil, relacionado ao Brasil, que é uma sociedade que é 86% cristã. Né? Então, a gente invoca a religião aí e complica um pouquinho as coisas. Então, é um tema difícil. Mas eu penso que você abordou esse tema de um modo perfeito, fez considerações fantásticas sobre o tema. O que eu queria dizer para você aqui é o seguinte, teve uma frase que você disse aí durante a sua apresentação que me incomodou um pouquinho. Tá? Você disse algo semelhante a isso, eu não anotei. Tem a ver com o penal, né? Tem a ver com o penal. Você falou assim, eu anotei aqui... Eu estava com medo mesmo. Não precisa ter medo, é uma consideração. Tá? Eu não vou te fazer pergunta nenhuma, só vou considerar. Você falou aqui o seguinte, não se pode vedar uma conduta simplesmente porque ela é crime. Não foi isso que você falou, mas foi algo nesse sentido. Sim, eu lembro. E isso me incomodou um pouquinho, que o simplesmente pelo fato de ser crime é um pouco complicado, né? Porque, embora a gente saiba que o nosso direito penal, o nosso legislador, ele adora um crimezinho, né? Alguns bens jurídicos tutelados não podem ficar desprotegidos, né? E a vida, penso eu, ser o maior bem jurídico tutelado dentre todos, né? E aí eu volto ao que eu comentei na banca anterior, que é uma discussão que eu sempre tenho com o professor José Eduardo, será que o direito à vida decorre da dignidade da pessoa humana ou é a dignidade da pessoa humana que decorre do direito à vida? Então, essa é uma discussão que não tem solução, cada parte da doutrina discorre para um lado. Mas, enfim, essa sua frase só me incomodou um pouquinho, mas nada demais, porque, assim, como você trouxe uma ideia de que, mas é só porque é crime. E o crime, ele é definido pelo legislador, pelo constituinte, como meio de proteção de bens jurídicos relevantes. Então, a gente não pode falar que é só por um crime. Sim. É uma conduta relevante. E aí, uma outra coisa que eu gostei, que você falou, que eu achei interessantíssimo, você falou o seguinte, eu até anotei aqui, toda atividade médica, ou a maior das atividades médicas, causam lesões, né? Afetam os bens jurídicos das pessoas, de alguma forma. E eu queria só tocar num ponto rapidinho, prometo que eu não me estendo aqui, professora Andressa, sobre isso que você falou do consentimento do ofendido, né? O consentimento do ofendido, ele é, dentro do nosso ordenamento, uma excludente de licitude, uma causa supralegal de exclusão de licitude. Nós temos ali as 4 previstas no artigo 23 e tem o consentimento do ofendido como essa quinta causa supralegal, no caso, excludente de licitude. E ela tem 3 requisitos, tá? O primeiro requisito é a capacidade da pessoa de consentir, ou seja, ela tem que poder consentir, né? Que esse consentimento seja ou anterior ou concomitante à conduta e nunca posterior, mas tem um terceiro elemento importante, talvez o mais importante, que é a disponibilidade desse bem jurídico. E aí a gente recai sobre a discussão da vida. Será que é passível, né, de se abrir mão da vida? E aí eu acho que é onde entra justamente um bom ponto de debate do que você falou. E eu acho que você abordou isso de um modo fantástico. Então, assim, para a gente reconhecer esse consentimento ofendido, que seria uma forma de consentimento dentro da eutanásia como um todo ali, teríamos que considerar esse bem jurídico como disponível. Né? E não dá para considerar a vida como bem jurídico disponível, embora a gente saiba que ela não é um direito absoluto. Enfim,
O que eu queria dizer com isso é o seguinte, para que a gente possa Travou? chegar... Tô travado? Voltou, deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Para que a gente possa chegar a essa ideia, e eu acho que a forma como você expôs foi muito legal, nós precisaríamos de profundas alterações no nosso ordenamento. Né? Profundas alterações no nosso ordenamento. Com certeza. Possibilitando, inclusive, esse consentimento em relação à vida e abrindo aí, de alguma forma, a legislação para essa disponibilidade, ainda que parcial ou pontual, do bem jurídico vida. Né? E aí a gente volta para a discussão do ponto religião. A legislação reflete o povo. O povo é majoritariamente cristão. E, em regra, eu não estou generalizando, em regra, cristãos se opõem a essa ideia, assim como a questão do aborto. Tá? De qualquer forma, eram só considerações que eu queria fazer sobre isso. Mais uma vez, meus parabéns pelo seu trabalho e pela sua apresentação. Os dois foram maravilhosos. Professora, muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Cadu, meu grande amigo, muito obrigada pelas suas considerações. Na verdade, são reflexões, né? Todas as vezes que você se mete a escrever sobre um tema profundo, polêmico e de alta carga valorativa, você está sujeito a essas ponderações. Então, agora eu vou passar também a palavra para um grande amigo que tem se mostrado um grande parceiro. Ele é um excelente pesquisador, professor Walter, por favor. Oi, gente, vocês estão me escutando? Tô sim. Bem, então, boa noite a todos, a coordenação, aos professores da banca, a todos. Acredito que vários amigos seus, Samuel, também vieram aqui te prestigiar, né? E pela parte do trabalho eu vejo que não vieram à toa, com certeza não vieram à toa. E gostaria primeiro, antes de mais nada, de parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Inclusive, na apresentação, a gente conseguiu ver muito o quanto você se envolveu com a pesquisa. Isso eu acho que é inegável para todo mundo que acompanhou. E o trabalho escrito, para mim, cara, tá excelente. Aliás, eu até senti um pouco de ciúmes dos outros professores por terem participado da sua trajetória acadêmica. Poxa, eu queria ter tido mais contato com você como aluno. Acho que as suas ideias, seus raciocínios são muito instigantes, né? Eu tenho certeza que teria sido uma boa parceria, digamos assim. O que eu queria agradeço. O que eu queria pontuar algumas coisas do trabalho escrito. Na introdução, na sua página 8, aliás, nas suas primeiras duas linhas, você fala que desde sua concepção, todo ser humano é dotado de personalidade jurídica com aptidão para ter garantidos direitos e obrigações. Existem, né, normalmente nos principais livros, principalmente de direito civil, 3 teorias sobre o início da personalidade jurídica. Normalmente se adota o critério do nascimento com vida para o início da personalidade jurídica. E não tem nenhum problema você ter escolhido seguir outro caminho, outra teoria que não seja aquela que seja mais aceita. Mas seria interessante, portanto, explicar o porquê você a escolheu. Mas, de toda forma, eu vejo que não é um assunto direto do seu trabalho. Então, também, você poderia trabalhar de formas para não enfrentar esse problema e se focar no seu recorte metodológico, epistemológico, que é, né, em relação especificamente à morte. Até porque eu acho que a parte da concepção não apresenta a si mesmo um caráter fundamental para responder ao problema de pesquisa. Entendi. Na página 15, no seu penúltimo parágrafo, você fala um pouco sobre a revisão do conceito de morte, especialmente tocando que temos uma visão mais atual da cessação da atividade cerebral como critério. E aí, é mais uma reflexão junta do que um apontamento. Mas, por exemplo, e aquelas pessoas que, eu não sei qual que é o termo técnico, mas que elas se congelam devido a alguma doença ou qualquer coisa do tipo? Será que ela se encaixaria... Criogenia, professor. Criogenia, obrigado. Será que essa técnica se encaixaria na distanásia, na ortotanásia ou em qualquer outra dessas modalidades?
às vezes eu briso, né, um pouquinho, mas eu acho que o tema nos instiga, e o seu trabalho nos instiga a sair um pouco do pensamento padrão, né? Então eu Uhum. tento te falar isso de forma elogiosa. Também não sei se você gosta de Black Mirror. Tem um episódio em que tem uma moça que ela faz uma cirurgia e a consciência é configurada para uma maquininha doméstica que vai falar a temperatura da casa, ou do jeito que ela quer Sim. torrada. E aí ela simula a atividade cerebral dessa pessoa. Então, quer dizer, a gente está falando em evolução científica, será que a gente vai chegar num ponto que seu trabalho vai ter que questionar esses avanços científicos? Né? Mas para nossa reflexão, tá? Sim. E também o penúltimo ponto, em relação às referências, você fala muito de Kant, e eu não me lembro de ter visto nenhuma referência direta a qualquer livro do Kant. Então, caso você tenha Uhum. interesse, tenho certeza que a professora Andressa pode te orientar muito melhor do que eu. Tem um livro do Kant que é Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Não é um livro de alta complexidade para ser lido, e se você pensa em, de repente, e eu acredito que tem todo o potencial para isso, publicar o seu artigo numa B2, numa B1, o fato de você fazer referência direta nas obras agregaria muito mais valor, ok? E, Uhum. por último, também queria comentar um pouco sobre essa distinção que você fez, muito bacana, da proibição legal e controle legal. E eu queria, né, terminar com mais uma reflexão com você. Se a gente partir da premissa de que todo o poder emana do povo, então, por que nós temos que pedir autorização para os nossos representantes do que a gente pode ou não fazer com a nossa vida? Isso são Uhum. coisas que às vezes eu me pergunto, sabe? A gente quer tanto, de repente, pedir uma autorização do que a gente vai fazer com a nossa própria vida. Por quê? Né? Mas, até pela extensão da banca, se você quiser comentar alguma dessas reflexões, né, eu quero que você se sinta à vontade, fique tranquilo, mas Uhum. foram essas as minhas pontuações, tá? Sim. Sobre essa questão da criogenia e da simulação, né, das atividades cerebrais, não sei qual que seria o termo correto. De fato, é muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu já assisti esse episódio, já vi sobre criogenia, mas porventura acabei não pensando nesses assuntos na hora de fazer o meu artigo. Mas de fato são muito interessantes e eu fiquei interessado para ir um pouco atrás disso. Com relação à autorização, né, eu concordo totalmente com isso, que inclusive foi essa justamente a ideia, foi isso que deu a ideia desse meu artigo, né, porque quem me conhece sabe que eu critico bastante isso, né, porque o Estado trata a gente como se a gente fosse propriedade do Estado, e a gente não é. E eu sempre falo, né, que a gente deveria ter liberdade para fazer o que quiser, desde que não cause mal a ninguém, né? Tipo assim, se está relacionado a só nós mesmos, a gente não deveria ser proibido a fazer nada. E foi justamente isso que me motivou a falar sobre a questão da morte, né? Bom, obrigada, professor Walter. Tem uma passagem no livro dele, sim, que ele fala, no artigo dele, que ele fala do imperativo categórico, eu acho que é isso que deve a questão do sobrevalor no Kant, né? Homens não têm preço, têm valor, aquela questão, aquele paradigma. Mas obrigada pelas suas reflexões. E, Ramon, na verdade, a reflexão do professor Walter sobre a criogenia vem jogar um pouquinho de pimenta sobre aquele projeto que você desenvolveu. Ou seja, é um convite mesmo ao aprofundamento da pesquisa. Mas está tudo bem você não ter feito esse recorte epistemológico, porque isso levaria o seu trabalho para ser uma monografia e não um artigo. Então, está tudo bem. E agora, eu vou passar a palavra para uma pessoa também que muito me é cara, que é o professor Silas, que está aqui com a gente. Professor, a gente gostaria de ouvir as suas considerações antes de deliberar pelo resultado da banca. Obrigado, professora Andressa, amigos, demais professores, boa noite, aos alunos que estão aí presentes, Lucas, Jéssica.
e em especial ao Ramon, né, que nos brindou aí com uma excelente apresentação. Professor Walter, o senhor perdeu a oportunidade de conhecer um dos melhores alunos que eu tive na faculdade. Eu tive o prazer de ser professor do Ramon por um ano, né, 8º e 9º semestre, e de uma boa memória também, de passagem, né, Ramon? Porque eu comentei numa aula, uma ocasião, sobre testamento vital, algo semelhante que você estava escrevendo, e eu falei, olha que legal, esse teu trabalho eu já tive a oportunidade de orientar alguém, e é um trabalho bem interessante. E agora a professora Andressa acabou de me convidar, há poucos minutos, para que eu pudesse assistir a sua apresentação, e fiquei extremamente feliz. Feliz com aquilo que eu vi, né? Com aquilo que eu vi. Em 2017, eu acompanhei um trabalho com conclusão de curso, no mesmo sentido que o seu, e todo o trabalho científico, ele tem que provocar na gente uma discussão, né? Uma vontade de querer entender melhor o que está acontecendo, e você aguçou isso, Ramon. Parabéns pela tua forma de exposição. Não tive o prazer de ler o seu trabalho ainda, mas quero ler, já fica aí meu pedido, professor Andressa, me encaminhar depois, quero ler, e dizer que essas discussões que são interessantes da academia, né? Essa omissão que tem o Estado nesse ponto, que nós precisamos discutir. Eu sei que o professor Cadu falou muito bem a questão que se envolve religião, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas que é muito gostoso falar de direito civil 1, falar da vida, mas quando vamos tratar lá de sucessões, que fala da morte, é sempre uma certa resistência, né? E nós precisamos discutir isso, precisamos discutir. Na academia, como estamos fazendo agora, e o Congresso Nacional tem que discutir isso, precisa perder esse medo, né? Eu só acho que não é o judiciário que tem que resolver isso. Eu tenho algumas críticas sobre isso, né? Precisou o judiciário decidir sobre união efetiva, que fez muito bem, diga-se passagem, sobre união estável, mas isso não é o papel do judiciário, é o papel do Congresso. A sociedade tem que debater isso, nós temos que debater isso, e a partir disso entendermos aí o que a sociedade deseja. Tá bom, vou falar aí pouco, mas apenas para finalizar, deixar meus parabéns, sucesso. Você é um rapaz de um futuro brilhante. Dedique-se ainda mais aí à academia, à escrita, a artigos, ao mestrado, enfim, você tem um potencial enorme. Parabéns, tá? Obrigado, professora. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Mãe, Neide, meus parabéns, né, pelo filho. A gente sempre fica orgulhoso como professor, como professora, de endossar a caminhada do Ramon. O Ramon é um menino que me instigava sempre a estudar, né? Ele me fazia algumas perguntas, especialmente o direito das coisas, que ele me fazia aquilo que não estava na lei, né? É para isso que serve a academia. É como o professor Silas bem disse. É preciso falar sobre assuntos, é preciso falar sobre as coisas. É preciso entender o anseio de uma sociedade que talvez já esteja na hora, talvez, de regulamentar a morte digna. Mas, Ramon, então agora eu vou pedir licença aqui, já nós retornamos, eu vou deliberar com os membros da banca, tá bom? Professor Silas, espero que você não se sinta preterido, mas eu vou... Não, eu vou pedir para sair, que eu tenho um compromisso também agora. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, tá? Um grande abraço. Eu vou fazer uma ligação e volto aqui em seguida, tá bom? Eu continuo aqui. Você continua na sala. Ok. Tá bom? Tá aí? Rápido e rasteiro. Tá me ouvindo? Eu sei que meu computador tá dando interferência, mas... Tá me ouvindo, Ramon? Tô sim. Tá. Pessoal, então, eu, professor Carlos Eduardo, professor Walter e a membro externo convidada, professora Ana Fernanda, deliberamos, Ramon, pela sua aprovação no TCC, pela qualidade da sua escrita, pela segurança na sua exposição, pela dedicação na sua pesquisa, que eu sei que essa pesquisa te inquietou um pouco, e você achava que 30 páginas eram pouco, e você queria mais, e eu te convido, então, a depois conversar comigo, para a gente aprofundar esse teu trabalho e mandar para uma revista, tá? Antes disso, eu vou te dizer a nota, seu trabalho vai com 10, tá? Meus parabéns, é um 10 merecido, é um 10 buscado, é um 10 semeado. Então, eu só tenho que te parabenizar e te agradecer por ter me permitido te orientar.
tá bom? Para sua mãe, um grande abraço. As coisas têm sido um pouco mais aceleradas, só mesmo em função do horário, tá bom? Mas aí nós conversamos sobre os documentos a serem encaminhados. São só 2. Em PDF, eu vou enviar todos nessa semana ainda, tá bom? Ok. Muito obrigado. Não Agora sou uma pessoa de palavras, mas obrigado. Vamos abraçar pra foto. Tira alguém aí, que eu não consigo. Eu já tirei, é brincadeira. Eu quero saber, cadê o meu chocolate? Ah, eu também, Ramon, eu gosto de chocolate, meio amargo. Olha, eu Ramon, nunca dei parabéns. chocolate pra ninguém, mas talvez eu abra uma exceção. Boa. Obrigada, tá bom? Um abraço. Obrigado, até mais.